Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino... Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Deus está no controle. Você acredita mesmo que Deus está no controle? Este é o tema da reflexão de hoje, e no final da mensagem darei a resposta à pergunta 984 sobre a sequência de alguns períodos bíblicos. É muito comum ouvir alguém declarar que Deus está no controle. Todos os dias ouvimos alguém falando isso. Mas pelo contexto e o comportamento de quem fala, percebemos que essa afirmação nem sempre é sincera. Quando falamos da soberania de Deus, mas empregamos táticas carnais de manipulação e mentiras para resolver problemas, não estamos confiando no Senhor. No final do livro de Hebreus, o autor revela sua confiança em Deus para resolver uma situação que estava fora do controle humano. Não sabemos exatamente o que esse autor estava enfrentando, mas as suas palavras revelam a fé no Senhor dos Senhores. Ele disse em Hebreus 13, versículos 18 e 19, orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. O autor pediu orações e, ao mesmo tempo, afirmou que estava com a consciência limpa. A referência à consciência limpa e a um impedimento sugerem que seus planos foram atrapalhados por alguma acusação falsa. Ele aparentemente não tinha poder para resolver seu problema sozinho e com certeza recusava usar táticas carnais e desonestas. Por isto, ele entregou o assunto ao Senhor e pediu que outros orassem com o mesmo propósito. Ele não teme o julgamento justo de Deus e espera o livramento que vem do Senhor. Nós não sabemos quem escreveu a carta de Hebreus, mas podemos considerar as circunstâncias enfrentadas pelo apóstolo Paulo como ilustração da situação do autor. Com certeza, outros cristãos foram acusados falsamente, presos e até mortos por causa das mentiras dos seus adversários. Paulo foi acusado de levar gentios para dentro do templo em Jerusalém, uma acusação falsa. Ele passou mais de 2 anos preso em Cesareia e foi levado em uma viagem longa e perigosíssima para Roma, onde passou mais 2 anos. Apesar da sua consciência limpa, ele foi impedido de fazer viagens planejadas para edificar os santos e divulgar o Evangelho. As palavras do autor de Hebreus poderiam ter saído da boca de Paulo, ou de inúmeros outros que sofriam da mesma maneira. E nós? O que fazemos quando passamos por provações injustas e não temos poder para resolver os problemas? Quando Deus demora para atender às nossas petições? Quando a vida e os planos são interrompidos pelas mentiras dos outros? Oramos com a consciência limpa e esperamos com paciência pela resposta do Senhor? Acreditamos mesmo que Deus está no controle? E agora a resposta à pergunta 984. Coloque na sequência certa os seguintes períodos da história bíblica. A, os juízes. B, os patriarcas. C, o reino dividido. E D, a conquista da terra. A sequência certa: B, os patriarcas. D, a conquista da terra. A, os juízes. E C, o reino dividido. Os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos, viviam na época do livro de Gênesis. A conquista da terra foi feita por Josué e relatado no livro de Josué. Os juízes preenchem a lacuna entre Josué e o primeiro rei de Israel, Saul. E o reino dividido vem depois da morte de Salomão, quando Israel e Judá foram separados em 2 reinos. Então a resposta é certa: os patriarcas, a conquista da terra, os juízes e o reino dividido. E a pergunta 985. Verdadeiro ou falso? Absalão, filho de Davi, foi morto por um primo dele e seus homens. Verifique sua resposta no final do próximo episódio
de estrangeiros e peregrinos. Deus está no controle. Afirmamos isso todos os dias. Mas acreditamos mesmo quando enfrentamos circunstâncias completamente fora do nosso controle que ainda Deus está no controle? Esta é a questão da fé, para a reflexão de cada um de nós. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.